Gente, boa noite. Hoje é dia 14 de abril de 2021. Estamos partindo para a nossa 10ª reunião esse ano, né, da nossa equipe de clínica médica aqui da Rede Mater Dei. E hoje a gente trouxe, com o apoio aí da Alice, o Ricardo Sembranelli, foi meu residente. Nós estamos comentando isso aqui agora. Uma boa troca aí, foi meu residente. Hoje o Ricardo é oncologista lá do Felício Roxo, né, trabalha diretamente com isso e veio falar para a gente um pouquinho sobre câncer coloretal, né, saindo do rastreio, passando até o tratamento. Com a palavra, Ricardo, prazer tê-lo aqui com a gente, velho. Muito Manda obrigado, ficha. Breno. É um prazerão, assim, eu fiquei muito feliz aí com o convite, né? Você, Alice, são pessoas assim que eu realmente gosto demais. Então, muito legal estar tendo esse contato aí com vocês. Até gostou de como residente, já tem mais de 10 anos, né, Breno? 2010, pô. Também tá feio. E o 2010. Ricardo trabalhou comigo aqui no Mater Dei também um período. Deu plantão com a gente aqui, né? Depois mandou ficha aí para oncologia. Manda ficha, bicho. É. Prazerão, o prazer é nosso. Então, assim, eu sou realmente oncologista, né? Eu trabalho predominantemente no Felício Roxo. E realmente, assim, a gente aqui na oncologia, principalmente em Belo Horizonte, a gente ainda não tem, assim, acho que no Brasil, de modo geral, apenas alguns pequenos, alguns serviços específicos em São Paulo, realmente a galera consegue já ser bem específica na área de atuação, né? Tratar só câncer de mama, só câncer de próstata. Então, a gente aqui, a gente está já num caminho para isso, né? A gente está cada vez mais tentando focar em certas áreas de atuação, assim. E a minha área, realmente, que eu mais gosto, que eu mais faço network, que eu mais tenho paciente, mais estudo, é realmente trato gastrointestinal. E predominantemente até colo retal, né? É o que a gente tem mais oportunidade de tratar no dia a dia. Então, realmente é um tema que eu gosto muito. Vou falar um pouquinho aqui para vocês. E eu acho até que, assim, avisando uma aula que não vai aprofundar muito, né, sobre o tema, eu acho que o objetivo é ter mais, assim, as noções básicas e principalmente o que é importante para o clínico saber, né? Eu acho que realmente o tratamento, por exemplo, vou dar só uma pincelada nas coisas. O objetivo é ninguém sair daqui hoje sabendo tratar, né, com o nome dos quimioterápicos, que a galera normalmente não tem muita base sobre isso. Então, só o principal que eu estou querendo focar, mas aqui é realmente no rastreamento, diagnóstico, sintomas, epidemiologia, e o tratamento no final é mais só realmente para dar uma noção bem ampla assim para vocês. Então, começando aí, o câncer coloretal é uma entidade, né, que é realmente muito importante a gente saber por causa da incidência, né? A gente sabe que a terceira causa mais comum de cânceres é em homens e a segunda em mulheres no mundo, né? Nos Estados Unidos, que tem mais dados assim, estatísticos, né, a gente tem 150 mil novos casos por ano e 50 mil mortes por ano também nos Estados Unidos. E a incidência acaba sendo muito variável de acordo com a localização, a geografia. A gente sabe que, às vezes, tem até 10 vezes mais casos de câncer na Europa, Estados Unidos e Oceania do que em países como os países africanos e países da Ásia também, do Sul, da África, da Ásia Centro-Sul, assim, né, região Centro-Sul da Ásia. Pode ser relacionado à genética, né, raça, alimentação, mas também pode ser também um certo subdiagnóstico, né, que a gente sabe que existe talvez nesses países, principalmente africanos, países asiáticos mais pobres. Até porque a gente entra num paradoxo aqui de ver realmente essas regiões tendo um índice, uma incidência tão mais elevada, porque são justamente as regiões mais ricas do mundo. E a gente sabe que justamente pelo contrário, assim, a pior condição econômica costuma elevar o risco da doença, justamente por uma pior alimentação, por sedentarismo, e até por dificuldade de diagnóstico, né, assim, de diagnósticos mais tardios e tudo mais. E está ocorrendo, ultimamente, a incidência do câncer coloretal no mundo, de modo geral, tem diminuído um pouco, principalmente nos Estados Unidos, nas últimas décadas para cá. A incidência tem diminuído e a mortalidade, principalmente, também tem diminuído pelo diagnóstico mais precoce e pelo desenvolvimento de novas terapias, né? Mas, paradoxalmente, está sendo curioso que a gente tem notado recentemente uma elevação da incidência na faixa mais jovem, justamente dos 40 aos 50 anos de idade, a gente sabe que o câncer coloretal normalmente é uma doença de adultos mais velhos e idosos, né?
a maior parte dos diagnósticos é feita a partir dos 50, 60 anos de idade. Então, agora está começando a ter uma elevação dos 40, 50 anos, que até vai respingar um pouquinho numa discussão que eu vou tratar um pouquinho mais à frente no screening. O maior índice de relação hereditária, né, entre os adultos jovens, assim, tem um índice maior de doença com relação hereditária, mas mesmo assim ainda é uma minoria. Mesmo em adultos jovens, na maioria das vezes não está relacionado a nenhuma síndrome genética ou predisposição familiar. É só em cerca de 1/3, mais ou menos, deles que ainda tem uma relação hereditária. Ou seja, na população mais idosa, esse número é ainda menor. Né? De modo geral, a gente sabe que mais ou menos 4% das pessoas com risco médio, né, ou seja, sem doença inflamatória intestinal ou sem síndromes hereditárias, 4% da população média normalmente vai desenvolver um câncer coloretal durante a vida. Ela é 20% mais comum nos homens do que nas mulheres e é 25% mais comum na raça negra do que nos brancos. E normalmente também com um pouco mais de um fator prognóstico um pouquinho pior na raça negra. E como eu falei anteriormente, a mortalidade vem em queda aí nas últimas 4 décadas. Os fatores de risco, né, para a doença, o que é importante a gente falar aqui, que realmente vem à cabeça, principalmente sempre é hereditariedade, né, é genética, mas a doença esporádica, né, aquela então que não tem fator genético, aquela doença que ocorre sem a gente saber normalmente o motivo que ela ocorreu, ela é mais comum do que as doenças relacionadas à genética em todas as faixas etárias, inclusive pacientes jovens. Os fatores de risco, a gente pode dividir eles normalmente nos fatores que influenciam, que têm um impacto no screening, e nos fatores que não impactam o screening, ou seja, aqueles fatores que têm uma relevância mais acentuada, né, que realmente aumentam muito o risco e acabam impactando no screening, ou aqueles fatores com uma relevância menor. Então, o screening realmente acaba sendo o principal fator de risco, né? Realmente a hereditariedade, são as síndromes aí de poliposes, né, familiares, que são a principal delas, realmente tem uma relação quase 100%, né? O paciente que tem uma síndrome de polipose familiar, ele vai ter uma chance de praticamente 100% de, ao longo da vida, desenvolver o câncer coloretal. Então, a gente vai começar um rastreamento para esse paciente muito precocemente, vou falar um pouco mais para frente. Inclusive, é tão relevante, assim, é tão relacionada, que normalmente é indicada a realização até de colectomia preventiva já para esses pacientes. A síndrome de Lynch, que também é bastante clássica, né, para pacientes de câncer coloretal. E também tem uma discussão sobre o BRCA. O BRCA ele é muito conhecido para câncer de mama e ovário, né? E ficou mais conhecido da população de modo geral depois que a Angelina Jolie, né, revelou que ela era portadora dessa síndrome, optou por fazer mastectomias profiláticas, né? Então foi uma coisa que causou uma grande repercussão, um grande debate no mundo a respeito disso alguns anos atrás. E o BRCA, a gente não sabe falar muito bem qual é a relação que ele tem com câncer de cólon. E a gente, assim, tem algumas análises que sugerem que ele realmente aumenta um pouco a chance do paciente ter um câncer de cólon, mas não é uma coisa tão acentuada igual nessas outras síndromes, igual mama, ovário, próstata e pâncreas. Essas 4 são as principais do BRCA. A história familiar, mesmo não tendo nenhuma síndrome detectada, alguma síndrome hereditária conhecida, o simples fato de você ter história familiar positiva, principalmente em parentes de primeiro grau, ela já impacta bastante na sua chance de desenvolver a doença ao longo da vida. Se você tem um parente de primeiro grau, né, pai, mãe, irmãos, que tem um câncer de intestino, a sua chance automaticamente é 2 vezes maior do que a da população geral de ter de desenvolver também ao longo da vida. Então é bom ficar sempre atento, porque isso vai impactar mais realmente no rastreio, né? Talvez você ficar mais atento para começar a iniciar um rastreio mais precocemente, ou mesmo
não deixar de fazer o rastreio, né, que é o grande problema. Muitas vezes a pessoa fica acomodada e deixa para lá. Então, assim, realmente é altamente recomendado, se você tem na família algum caso, você realmente não deixar para lá e começar a fazer o rastreio a sério, né? História pessoal de pólipos é uma coisa também que aumenta muito o seu risco de desenvolver câncer no futuro. Ou seja, você fez lá uma colonoscopia com 50 anos de idade, é uma colonoscopia lisa, que não tem nada, você vai poder repetir essa colonoscopia só depois de 10 anos. Agora, se você detecta algum tipo de pólipo ali adenomatoso, a sua chance de desenvolver um câncer algum dia, por mais que você resseque esse pólipo agora, é bem maior do que da população, de quem não tem pólipos, né? E essa história de pólipo realmente vai impactar também no seu intervalo entre exames, né, na sua próxima colonoscopia, vai determinar, e também o subtipo do pólipo, né? A gente sabe que os pólipos têm diversos tipos e alguns têm uma chance de malignidade maior do que outros. As síndromes intestinais inflamatórias, né, principalmente a retocolite ulcerativa e Crohn, são as principais, também apresentam também um risco maior de desenvolvimento de câncer coloretal ao longo da vida para esses pacientes portadores dessas síndromes. Fibrose cística, parece ter alguns estudos também que relacionam os pacientes com fibrose cística a um aumento da chance de desenvolver câncer coloretal. E também transplante renal é outro fator também que tem alguns estudos relacionando o aumento do risco. E passado, é o paciente que tem uma história de radioterapia abdominopélvica, por exemplo, o paciente já teve um câncer de próstata na vida e tratou com radioterapia. Esse paciente, teoricamente, vai ter que fazer um acompanhamento mais de perto, porque a chance de desenvolver câncer de intestino dele no futuro é maior do que também da população de modo geral. Aqui eu falo de transplante renal, ele está nessa segunda parte nos fatores que não influenciam o screening. Realmente, assim, aqui eu até subdividi em duas categorias, vocês veem que tem um espaçozinho entre os primeiros três e os de baixo, porque esses fatores que não influenciam o screening estão aí raça e sexo, acromegalia e transplante renal. Esses fatores aqui, teoricamente, não influenciam o screening, mas a gente sabe que na prática, às vezes, tem algumas recomendações para esses pacientes de tomar mais cuidado. Ou seja, realmente, talvez fazer o screening um pouco antes. Então, a gente vai individualizar caso a caso nesses casos até porque, como eu falei anteriormente, por exemplo, raça e sexo, o sexo masculino tem uma incidência maior, 20%, a raça negra tem uma incidência de 25% maior, com uma agressividade também maior do que na raça branca. Então, às vezes, você vai ponderar se de repente não é o caso de sugerir para esse paciente começar o screening um pouquinho mais cedo. E outros fatores que realmente não têm impacto algum no screening, que realmente parecem ter alguma relação, algum risco aumentado para o câncer coloretal, mas não a ponto realmente de influenciar nisso, né, um risco mais leve, um aumento mais leve, né, de risco, seria obesidade, diabetes mellitus, a dieta, principalmente dietas ricas em carne vermelha, em carnes processadas, isso aqui a gente sabe que realmente impacta bastante no risco. Tabagismo e etilismo também parecem, igual na grande maioria dos cânceres, eles têm um aumento de risco, mas também que não está relacionado igual em outros, né? Por exemplo, tabagismo para câncer de cabeça e pescoço, ou de pulmão, próprio etilismo para câncer de cabeça e pescoço, né? Aqui no câncer coloretal parece ter algum incremento no risco, mas coisa leve, né? Nada demais. Deprivação androgênica, né? O que seria isso? Novamente, com um paciente, dando um exemplo, paciente com câncer de colo, câncer de próstata. É um paciente que normalmente o tratamento dele vai envolver uma supressão androgênica, né? Uma supressão, a gente vai cortar a produção de testosterona desse paciente, a gente vai induzir realmente uma deprivação androgênica para ele. Então, esse paciente também tem alguns estudos retrospectivos, observacionais também, que sugerem que esses pacientes costumam ter uma incidência maior de câncer coloretal ao longo da vida, por motivos também não muito conhecidos. Assim como também, outro motivo que, por estudos observacionais, parecem ter relação, mas também ninguém sabe explicar o motivo, são pacientes com passar de colecistectomia. Então, parece que o paciente já foi submetido a uma colecistectomia ao longo da vida, essa população, de modo geral, tem um percentual maior de pacientes com câncer de cólon do que quem nunca foi submetido.
A explicação aqui que o pessoal pensa que pode ser, talvez pela alteração ali do trato biliodigestivo, às vezes tem um acúmulo de secreção ácida da bile ali, direto no intestino grosso, né, de uma forma mais direta. Por outro lado, a gente sabe que tem alguns fatores também que aparentemente são preventivos para essa doença. O que é muito bem estabelecido, a gente realmente consegue saber muito bem a respeito disso e confirmar que existe, a gente vai ver que a grande maioria são fatores que são controversos, que assim, algumas pessoas falam que funciona, alguns estudos mostram benefício, mas por outro lado vão vir outros estudos depois que não conseguem comprovar benefício. Em alguns fatores aqui, inclusive, tem até uma discordância tão grande que alguns estudos vão falar que tem benefício e outros estudos vão falar que tem deletério, inclusive, que aumenta o risco. Então, o que eu vou falar primeiro aqui são os fatores que a gente sabe que são muito bem consolidados como fatores preventivos para a orientação do paciente. O principal deles é a atividade física. Está muito bem consolidado que aquele paciente que faz atividade física rotineiramente, diariamente, ele tem uma chance de desenvolver câncer, não só de cólon, mas também de outros cânceres, bem menor. E que a gente está falando de atividade física, principalmente atividade física aeróbica, tá, gente? Seria aí corrida, bicicleta, né, natação, não tanto musculação. Pela musculação, a gente não tem estudos comprovando tanto como nesses outros tipos de atividade. O interessante aqui, já entrando um pouquinho no tratamento, é que a gente tem estudos também que comprovam que a atividade física para o paciente que já tem câncer diagnosticado, o paciente que faz atividade física pelo menos 5 vezes por semana, uns 30 minutos por dia, como eu falei novamente, caminhada, por exemplo, 30 minutos de caminhada por dia, 5 vezes por semana, esses pacientes eles têm um ganho de sobrevida global com relação ao paciente que não faz. Não só assim, ou seja, às vezes muita gente tem tratamentos que a gente faz na nossa rotina, na nossa prática de oncologia, quimioterapia, imunoterapia, que às vezes a gente faz sem ter ganho de sobrevida. A gente faz simplesmente por ganho de sobrevida de progressão, controle de sintomas. Às vezes só com a mudança de atividade física, de hábito de vida, fazendo atividade física, você tem um ganho, às vezes, maior do que o tratamento. E os pacientes que fazem atividade física, costumam ter, inclusive, uma tolerância melhor ao tratamento, com menos efeitos colaterais. Então é legal até falar isso aqui, deixar claro, até no caso aqui do Breno, que é um cara que eu sei que adora, né, também atividade física, um cara que corre, joga bola. Então, todo mundo, só para ressaltar a importância disso. A dieta também é um fator muito bem estabelecido na relação com câncer de intestino. Igual eu falei anteriormente, principalmente dietas relacionadas a carne vermelha e alimentos processados, eles influenciam, impactam muito diretamente, mas aqui, quando eu estou falando de fatores preventivos, eu vou falar o contrário. Quais são as dietas que parecem ter um benefício, né, uma proteção para esses, uma redução de risco para esse paciente? Seriam dietas realmente ricas em frutas e vegetais. Tá? Frutas e vegetais parecem reduzir o risco de desenvolver o câncer coloretal. Aqui na dieta a gente tem realmente mais fatores bem estabelecidos para o risco do que para o preventivo. Para o risco a gente sabe muito bem da carne vermelha e dos processados. Para o benefício tem vegetais e frutos que parecem algum benefício, mas não tão também expressivos. Eu vou entrar aqui também na fibra, já puxando ali das controvérsias, que a fibra também parece, a maioria dos estudos diz que ela tem também uma redução do risco por realmente formar mais bolo fecal, normalizar mais a ação, a função do intestino ao longo da sua rotina, consequentemente diminuindo o risco de desenvolver o câncer de cólon. Agora, a fibra também tem alguns estudos que são negativos para ela, tá? Mas, de modo geral, vamos falar aqui, então, alimento rico em fibras, vegetais e frutas, como preventivos. A vitamina D, como na maioria dos tipos de câncer também, ela está sendo muito estudada e também é um alvo de grande controvérsia. Muitas pessoas são grandes entusiastas de reposição de vitamina D, como prevenção de câncer, até depois, durante o tratamento, o paciente já está em tratamento também, acho que o nível de vitamina D mais elevado vai fazer esse paciente também ter ganho de sobrevida. Mas a grande verdade é isso, assim, eu acho que é mais ou menos meio a meio. Os estudos mostram benefício ou ineficácia
da vitamina D. Então, uma coisa que a gente também não consegue saber muito bem qual que é a função da vitamina D nisso. Os estudos sugerem, os que mostram benefício, que o ideal é manter a vitamina D acima de 40, para você ter algum benefício com isso. Mas também, aparentemente, quanto mais, assim, até um nível em torno de 60, 70, assim, parece que mais efeito benéfico teria. E realmente abaixo de 40, já assim, se subdividiria numa faixa abaixo de 40, abaixo de 30, abaixo de 20, progressivamente com pior prognóstico quanto menor tiver. Mas, então, assim, igual eu falei, é uma coisa que está sendo muito estudada, não só em câncer de cólon, como em outros tipos de tumor também, mas ainda a gente não consegue ter uma definição assertiva disso, né? A gente ter certeza sobre o benefício ou não da vitamina D. Nas controvérsias, então, a gente entrando aí, a gente vê ácido fólico, vitamina B, cálcio, magnésio, e até mesmo alimentos como café e alho. Tem alguns estudos que também sugerem benefício, outros já falam que não tem benefício nenhum. O ácido fólico é um exemplo disso que eu falei. O ácido fólico tem alguns estudos que mostram um fator preventivo para a doença, como tem estudos que mostram que ele aumenta o risco da doença. Então tem que tomar muito cuidado, tá, com isso. Voltando um pouquinho na vitamina D, também uma coisa que é interessante de frisar, que além da controvérsia, é que parece também, alguns estudos sugerem que talvez o nível da vitamina D elevado pode realmente prevenir, mas talvez se você fazendo reposição, assim, induzindo essa reposição artificial, talvez não tenha efeito, talvez seja aquele negócio que seja um efeito mais natural, realmente, do sol, da alimentação, assim. Aqui eu acho que uma coisa muito interessante da gente discutir realmente na nossa prática do consultório, né? Vocês como clínicos aí com o paciente, você podendo orientar ele realmente do que fazer, não só do hábito de vida, mas realmente já começando a fazer algumas ações mais realmente diretas, né? Intervindo mais diretamente nesse benefício, por exemplo, com medicação. Tem várias drogas que são estudadas para falar a respeito do risco, né, de redução de risco de câncer coloretal, mas eu acho que as principais aqui são o AS e as estatinas. As estatinas ainda tem alguns estudos que são conflituosos, falando realmente de ter benefício ou não, a gente não consegue concluir muito bem, mas o AS realmente já tem estudos que não tem muita dúvida que o AS tem uma redução de risco para desenvolvimento de câncer coloretal. O AS realmente, sem dúvida, tem um fator preventivo importante para câncer coloretal. A gente está falando aqui de uma redução de risco de 20% a 40%. Então, realmente, é muito importante. A grande questão do AS é porque a gente sabe que o cara vai tomar um AS, então, o resto da vida, por exemplo, e, assim, a gente vai estar levando também efeitos colaterais, né? Principalmente risco de sangramento gastrointestinal para esse paciente. E, assim, a gente vê que 4% da população só, de modo geral, que vai desenvolver um câncer coloretal. Então, a gente vai estar dando para 96% das pessoas, teoricamente, um AS, aumentando o risco de sangramento gastrointestinal para não ter benefício nenhum, né? Então, o grande desafio aqui é a gente saber justamente quem é a população que vai ter o benefício de fazer essa profilaxia com AS e qual o tempo que ele vai ter que fazer, durante toda a vida, é só durante algum período, durante alguns anos já vai reduzir, e a dosagem disso, né? Então, aqui a gente vai ter que saber o que são os dados que a gente tem hoje para falar do AS, que já são postos um pouco em prática, né? A gente acha que, de repente, esses pacientes que têm um risco mais elevado, que a gente sabe, por exemplo, pacientes com síndromes hereditárias, Lynch, polipose adenomatose familiar, síndrome do intestino irritável, de repente são pacientes que eles podem ter um benefício, um incremento maior de benefício com o uso do AS, porque são pacientes que têm uma chance muito alta de desenvolver o câncer ao longo da vida. Então, às vezes, esses pacientes vale a pena você fazer numa dose mais elevada. Tem alguns estudos que falam para esses pacientes com Lynch, por exemplo, de você fazer 600 miligramas de AS por dia. Então, assim, é uma dose muito alta, né? E a faixa etária que o pessoal sugere que talvez teria benefício é de você fazer talvez entre 50 e 70 anos de idade. Estaria tendo um maior impacto de redução de risco. Mas, de modo geral, os estudos para a demais população, se você for fazer realmente uma prevenção para pacientes sem essa síndrome hereditária, as doses utilizadas normalmente são em torno de 100 miligramas por dia. Entrando aqui no screening, que daí eu
eu acho que realmente vai ser o que vai mais impactar, talvez, na rotina do clínico, né? Realmente no paciente que está ali fazendo para ele a rotina, check-up, né? O paciente chega lá sintomático, você vai orientar ele o que deve fazer de exame, né? Quando começar a indicar cada exame, qual exame fazer. Então, eu acho que o screening, a gente está muito bem, muito claro, ninguém questiona mais realmente o benefício do screening, principalmente por impacto assim, no diagnóstico precoce, né? A gente consegue fazer diagnósticos precoces com o screening que, consequentemente, vão impactar na mortalidade, né? A gente vai conseguir o maior impacto que a gente tem de redução de mortalidade é justamente o diagnóstico precoce, mas muito mais que qualquer tipo de tratamento que a gente tem disponível. E no caso do câncer de intestino, ainda o principal exame para a gente fazer é a colonoscopia. A colonoscopia tem uma característica muito interessante como um exame eficaz, porque além de ser o melhor exame para visualizar a lesão, ela é um exame também que ela é terapêutico muitas vezes, né? Você consegue ressecar lesões, poliposes, por exemplo, já durante o procedimento de exame. Às vezes você já resolve o problema do paciente ali e também já resolve, às vezes uma lesão maior que você realmente não consegue ressecar, uma lesão provavelmente neoplásica, você não vai resolver o problema ali, você vai ter que fazer uma cirurgia realmente oncológica depois, mas pelo menos você já consegue fazer a biópsia disso para confirmar se é um câncer e já programar o tratamento. Você já consegue agilizar bastante o processo. Então, é um exame muito interessante. A gente sabe que o grande problema dele é que é um exame muito invasivo e é, muito desconfortável, né? O preparo dele é um preparo realmente muito chato, né, de fazer, que nem todos os pacientes toleram e nem todos os pacientes aceitam fazer. Então, o que a gente está entrando agora aí na polêmica é justamente a partir de quando iniciar assim a recomendação de fazer o exame de colonoscopia para a população em geral e assintomática, né? A colonoscopia era um exame que já estava muito bem estabelecido há muito tempo, há vários anos, como fazer a partir dos 50 anos de idade. Mas agora, recentemente, de uns 3 anos, mais ou menos, saiu um estudo francês, um estudo retrospectivo, mas que viu assim, milhares de pacientes, um N muito grande, e que ele mostrou realmente que, assim, uma coisa interessante nesse estudo, assim, que a população entre 45 e 50 anos de idade, você estava tendo mais diagnósticos de câncer coloretal do que os pacientes entre 50 e 55 anos. E era, assim, uma quantidade expressivamente maior. Então, fala assim, por que então iniciar só a partir dos 50 anos e não a partir dos 45 anos? A gente está deixando de fazer um diagnóstico precoce para uma parcela expressiva da população. E até pelo aquilo que entrou quando eu falei no início lá, né? Entra muito naquilo de assim que está nitidamente aumentando muito o número de casos nessa faixa etária de 40 a 50 anos de idade, recentemente. Então, hoje em dia, a maioria das diretrizes mundiais ainda sugerem o início da colonoscopia a partir dos 50 anos. Mas já tem outras diretrizes bastante fortes, inclusive a Sociedade Americana de Câncer, que já sugere a partir dos 45 anos, já mudou a diretriz. E eu vejo que na nossa prática aqui, pelo menos no meu meio, a gente já está mudando também a recomendação para 45 anos de idade, para começar a fazer esse rastreio com colonoscopia. Isso daí para a população geral, igual eu falei. Agora, como que vai entrar? A gente vai direcionar para esses pacientes que têm essa particularidade, né, de um risco elevado para a doença, principalmente nas síndromes hereditárias. Então, na polipose adenomatosa familiar, a gente sabe assim que, como o risco é muito elevado, as doenças costumam ser muito precoces, o recomendado é geralmente fazer a colonoscopia a partir dos 10 a 12 anos. Você pode começar, talvez, nessa faixa etária com uma retossigmoidoscopia, que é menos invasiva, e daí ali, na adolescência, em torno dos 15 a 18 anos, você já começar a indicar colonoscopia para esse paciente. E a colonoscopia vai ser indicada, vai ser realizada nesse paciente, de modo geral, anual ou a cada 2 anos. Na população geral, igual eu tinha falado anteriormente, só para voltar agora que a gente está falando realmente sobre esse assunto, para reforçar,
a colonoscopia a gente não vai conseguir falar um intervalo muito rígido, não tem aquele negócio de ser igual para todo mundo, que vai depender, a sua próxima colonoscopia vai depender da sua última colonoscopia, né, para definir qual vai ser o intervalo. Porque, como eu falei, se for uma colonoscopia lisa, sem nada, sem pólipos, provavelmente a recomendação é que você pode ficar 10 anos sem fazer. Agora, se tiver algum pólipo, vai depender do tipo de pólipo que vai encontrar. Se for um pólipo viloso, por exemplo, que a gente sabe que já é um pólipo praticamente pré-maligno, talvez você vai ter que repetir essa coluna em 1 ou 2 anos já. Tem outros pólipos menos agressivos que talvez se repitam em 5. Então, realmente vai ficar a cargo da orientação ali depois do seu último exame. Aqui, então, na FAP vai ser a cada 1 ou 2 anos de intervalo. Na síndrome de Lynch, você começa também bem mais precoce que a população geral, mas menos precoce que na FAP. Você vai também fazer a colonoscopia e o rastreamento com colono a cada 1 ou 2 anos de intervalo, a partir dos 20 a 25 anos de idade, ou uma particularidade que tem aqui também, é que você pode começar a fazer 5 anos antes do caso mais precoce que teve na sua família. Ou seja, se você teve um irmão que teve o câncer diagnosticado com 23 anos de idade, o ideal é que você já comece a fazer a sua primeira colonoscopia com 18 anos. Tá? Então, você vai pegar o caso mais precoce na família e vai subtrair 5 anos. E as síndromes inflamatórias intestinais, elas, de modo geral, são recomendadas se o paciente não tem nenhum fator de risco, seria realmente fazer, de repente, 8 anos, a primeira colonoscopia, 8 anos após o início da doença, o início de atividade da doença inflamatória, quando ela começou a dar sintomas. O screening também pode ser feito, além da colonoscopia. Eu falei, a colonoscopia, sem dúvida nenhuma, padrão ouro, ainda para a gente, mas a gente tem alguns outros exames, realmente, para a gente poder fazer esse rastreio. A imunohistoquímica fecal, ela tem uma taxa de detecção semelhante para câncer coloretal do que a colonoscopia, mas ela tem um índice inferior para a detecção de adenomas. E outra desvantagem que ela tem para a colonoscopia é que você já não consegue fazer justamente essa ressecção ou mesmo a biópsia, né, dessa lesão. Muito provavelmente, se você achar algum problema na imunohistoquímica fecal, alguma alteração suspeita, você vai acabar tendo que ser encaminhado para fazer colonoscopia. A colonoscopia virtual, que também é outro exame também de uma boa sensibilidade para a detecção de lesões no intestino, e normalmente é reservado quando na impossibilidade de fazer o exame da colonoscopia, né, que eu botei tratamento, não, realmente é a impossibilidade de fazer a colonoscopia, ou então de coletar a amostra. Às vezes você faz, a desvantagem da colonoscopia também é isso, você não conseguir fazer coletagem de amostra para análise histológica. Então, às vezes você vai fazer ali o exame, você vai ver a lesão no cólon, aí, às vezes, o paciente vai acabar tendo que ser encaminhado para fazer colono convencional. E também tem outros exames já mais novos, que são, por exemplo, o DNA fecal, né, que é um exame de fezes, que, ao invés de você pesquisar sangue oculto, por exemplo, né, que igual tem o sangue oculto na fezes tradicional, você tem imunohistoquímica fecal, que está procurando sangue nas fezes, no DNA fecal você vai pegar nas amostras de fezes e vai fazer uma análise genética daquelas fezes ali para você ver se você consegue achar algum traço de DNA tumoral ali, algumas alterações mutacionais sugestivas de câncer. É um exame que é menos invasivo, né, o DNA fecal, mas é um exame também bastante caro. A gente estava falando assim do screening, que obviamente sempre é feito no caso de um paciente assintomático, mas a gente tem que saber então também como são as apresentações clínicas, né? Como o paciente chegar com sintomas no seu consultório, como você vai suspeitar de um câncer coloretal e como os seus exames se deve solicitar a partir dali. Então, a apresentação clínica desses pacientes pode ser, de modo geral, de 3 formas. Os pacientes com apresentação assintomática, são esses pacientes que, durante um exame de screening, você vai detectar a doença, que é a minoria, tá, dos casos, normalmente é em torno de 25% dos diagnósticos de câncer coloretal que são realizados em pacientes durante screening, pacientes assintomáticos.
E outros pacientes que são quando já tem algum tipo de sintoma, né? E normalmente, quando o paciente tem um sintoma, é sinal de uma doença já mais avançada, consequentemente com um prognóstico pior. Então, os sinais e sintomas suspeitos principais deles, quais que seriam? O mais comum deles, tá? Que ocorre em torno de 70% a 80% dos casos de câncer coloretal, é alteração do hábito intestinal. É aquele paciente que pode começar a ter ou constipação ou diarreia. Ele pode ir para qualquer um dos dois lados, mas altera o hábito intestinal dele. Então, é um caso já para suspeitar de um câncer coloretal. Dor abdominal é menos comum, talvez seja o menos comum desses 4, tá? Presença de sangramento nas fezes, não hemorragia, né? Mas aquele negócio que você começa a detectar uma presença de sangue, que pode ser ou através de melena ou hematoquesia, que também está aí presente em torno de 20% a 30% dos casos. E a anemia, que também na prática não é um sintoma, seria um sinal, né? Mas que muitas vezes você tem aquela anemia, o paciente chega no seu consultório com um hemograma, você vê uma anemia, você não consegue saber o motivo dela, né? O que está causando essa anemia para o paciente? Sempre é recomendado você fazer uma propedêutica, incluindo aí um exame para pesquisar as fezes, né? O cólon dele e as fezes, para ver se realmente esse escape não está sendo através ali do trato digestivo e, consequentemente, por um câncer. E a terceira forma de apresentação já é com sintomas também, mas no caso, sintomas mais graves, né? Sendo aquelas emergências já. O paciente que está bem e, de repente, ele evolui com uma obstrução intestinal, ou uma perfuração intestinal, ou, menos frequentemente, uma hemorragia digestiva. Então, também são casos que daí você vai levar esse paciente imediatamente para o bloco cirúrgico e lá vai ser feito o diagnóstico do câncer do intestino. Obviamente, esse paciente aqui é o pior deles, né? A gente vai ver que, inclusive, no caso da obstrução e da perfuração, elas são, inclusive, fatores para a gente avaliar, que pesam para a gente avaliar na questão da indicação de terapia adjuvante pós-operatória. Eu vou falar um pouquinho disso na frente. O diagnóstico, daí, então, a partir do próximo passo, quando o paciente chegou no seu consultório, você vai pedir os exames, né, para detectar o que ele tem. O diagnóstico, ele é feito, o diagnóstico mesmo é sempre feito de forma histológica. Né? A gente pode fazer uma colonoscopia, pode fazer uma tomografia, visualizar uma massa ali que é altamente suspeita de câncer, mas a confirmação diagnóstica você só vai ter depois que tiver uma amostra histológica comprovando aquilo lá, que lá se trata do câncer. Então, a histologia, normalmente, você só vai conseguir a amostra disso através de uma colonoscopia ou uma retossigmoidoscopia. A retossigmoidoscopia, realmente, ela é mais restrita, a gente não usa ela tanto, porque ela consegue ter acesso a um espaço do intestino muito menor, né? Basicamente, para câncer de reto, que ela tem um significado maior, mas que realmente para o câncer do intestino grosso, ela não consegue realmente acessar aquela lesão. Por isso que a coluna é muito mais utilizada. O PillCan2, que aqui está o nome em inglês, seria a cápsula endoscópica, né, no nosso meio aqui, que realmente é algo que ainda não está muito bem utilizado aqui no Brasil. É uma coisa ainda muito nova, a gente tem poucos locais que fazem. E a cápsula endoscópica, como é que funciona? Ela é interessante que é para aquele paciente que não quer fazer colonoscopia, ou não pode fazer colonoscopia, ou não quer fazer colonoscopia, né? Então a colonoscopia falhou. Então o paciente ingere um comprimido, tipo uma cápsula mesmo, tipo um comprimido, e essa cápsula ela tem luzes nela, tudo mais, câmera e luzes de LED, que daí você vai ingerir e daí o cara vai conseguir ver, ela vai estar filmando o seu trato digestivo ali, filmando tudo. Então você consegue, de repente, visualizar lesões no trato digestivo. Aí depois, a tendência, quando você ingere essa cápsula, você eliminar ela nas fezes depois de 12 horas. É uma cápsula bem pequena, tipo um comprimido, que normalmente às vezes você nem percebido quando você elimina ela. A restrição dela justamente também é não poder fazer coleta de amostra, né, para a gente. E essa cápsula endoscópica também, por enquanto, ela já está mais bem estabelecida para a função diagnóstica, mas ainda não tem nada sugerindo ela uma função de screening. Os marcadores tumorais, né, também, principalmente o CEA, CA19-9-, mas o CEA está mais relacionado ao câncer de intestino.
A gente sabe que realmente não dá para confiar muito, né, no diagnóstico, não é indicado você ficar pedindo marcadores tumorais de rastreio para a população de modo geral, porque a sensibilidade dele é baixa, né, só em torno de 40%, 30%, 40% dos tumores de intestino que vão ter uma hiperexpressão do CEA. Então, às vezes vai estar aí tendo uma falsa sensação de segurança, né, para a maioria dos pacientes, está com CEA normal, acha que está tudo bem, e aí mais da metade deles realmente não vai ter uma hiperexpressão, uma elevação do CEA. E ela tem uma sensibilidade baixa, tem uma especificidade um pouco mais elevada, mas que também não é 100% confiável. É na faixa de uns 85%. A gente sabe que também tem outras patologias que podem elevar o CEA, que não é uma exclusividade do câncer de intestino. Tem outros cânceres que também elevam, inclusive mama, é mais raro, mas pode elevar. E também outras síndromes que nem são câncer, né? Tipo síndrome inflamatória mesmo, pode elevar o CEA. Então, realmente não é recomendado você ficar pedindo marcadores como rastreio para diagnóstico, tá? Você pode pedir o marcador, acho que a principal utilidade dele é complementar os demais exames. Uma elevação, um CEA elevado, normalmente ele vai denotar um pior prognóstico para esse paciente, então a gente já pode ter essa informação, esse acréscimo de informação na história, e principalmente depois, eu acho que aquele paciente que elevou o CEA primeiro, vai ser um ótimo paciente para você, depois do tratamento, fica fazendo um segmento dele, porque provavelmente se ele tiver uma recidiva, o CEA dele vai elevar também. Entrando um pouquinho depois do diagnóstico, para pincelar aqui a questão do estadiamento com vocês, isso daqui eu acho que eu quero entrar menos ainda, porque eu acho uma estupidez hoje em dia a gente ficar decorando estadiamento, né? Não faz o menor sentido. A gente com tudo assim tão prático, você entra ali, você joga, tem um aplicativo que você abre e vai te dar o estadiamento tudo. Então, assim, você tem, sei lá, 40 tipos de câncer diferentes, é impossível você decorar o estadiamento TNM de todos eles. E não tem nem sentido você ficar gastando sua cabeça com isso, né, sua memória com isso, porque é uma coisa tão prática, você pode abrir ali um livro na hora, consultar e ver o estadiamento, determinar o prognóstico, é uma coisa pura decoreba. Acaba que na prática, a grande maioria dos estadiamentos eu não sei de cabeça, eu sei realmente os mais básicos, os que eu uso mais na minha rotina, estadiamento de cólon, por exemplo, uma coisa como eu uso, sei muito, naturalmente eu acabo já sabendo, não preciso de consultar para saber, câncer de mama é outro, mas só para vocês terem uma noção, o que é principal, o que você tem que saber para dividir, né, o estadiamento. O estadiamento é ainda mais utilizado no mundo inteiro no sistema TNM, tem alguns países que já estão começando a abandonar ele por outros métodos, mas aqui no Brasil a gente usa realmente ainda totalmente o sistema TNM, que vai do estádio 1 ao 4, como obviamente vocês sabem, né? E o que eu quero só botar aqui para vocês, só alguns fatores, só umas coisas simples assim que vão diferenciar o estadiamento 1, 2, 3 e 4 para cada um. O que a gente está procurando para diferenciar cada um? O estádio 1, então, vai ser as doenças com N0, M0, estádio 1 e 2, N0, M0. O que vai diferenciar o T. No estádio 1, T1, T2. O que seria isso? Né, o limite disso, então, a doença invade até a camada muscular própria. Isso daí seria o T2. Então, essa doença atravessou a muscular própria, ela já é automaticamente um T3, ela vai para o estádio 2. Se ela invadir órgãos adjacentes, peritônio visceral ou órgãos adjacentes, ela vai ser um T4. Continua sendo o estádio 2, mas com um prognóstico muito pior, tá? O T4 é o pior fator prognóstico de todos. Eu vou falar um pouquinho na frente na indicação de adjuvância. O estádio 3, basicamente, é N positivo, né? Você tem um linfonodo positivo, esse paciente pode ser um T1, que ele tem um linfonodo positivo, ele vai ser automaticamente um estádio 3. E se tiver presença de metástase à distância, é um paciente estádio 4. Então, é um estadiamento bem simples, o estadiamento de câncer de cólon. O que a gente aqui é mais importante para saber de estadiamento, como fazer o estadiamento, né? Você teve esse seu paciente que chegou no seu consultório com essas queixas, você pediu uma colonoscopia, achou uma lesão, biopsiou, veio um adenocarcinoma. Às vezes você já quer adiantar a vida do oncologista, do proctologista, você mesmo já pode, de repente, providenciar, né, alguns exames para a gente saber realmente o estadiamento que vai impactar completamente na escolha do tratamento depois. Então, esse estadiamento, como que ele é feito? De modo geral, a gente pede o CEA, aí sim vale a pena a gente pedir o CEA,
no estadiamento, justamente pela questão, igual eu falei, prognóstica, para a gente já ter essa noção do CE de elevação ou não, para a gente ter uma noção se vai ser uma boa ferramenta para um segmento posterior, e principalmente com tomografias de tórax e abdômen total. O caso do câncer de cólon, o principal deles até é a tomografia de abdômen, que a gente sabe que os grandes locais de metástase dessas doenças do cólon, os principais sítios são o fígado, em primeiro lugar, e peritônio, em segundo lugar. O câncer de cólon é muito raro de dar doença metastática para o pulmão. Mas no caso do câncer de reto, que é uma doença que a gente trata, a gente aborda aqui muito junto, né, coloretal, no caso do câncer de reto, ele sim é muito frequente o sítio de metástase para o pulmão. Tá? Então, a gente acaba pedindo uma TC de tórax e abdômen total para estadiar esse paciente inicialmente. No caso do câncer de reto, muitas vezes é interessante a gente pedir também uma ressonância de pelve com ênfase em reto, para a gente conseguir delimitar melhor o que esse tumor está invadindo, quais as estruturas ele está invadindo, porque vai impactar na parte do tratamento, vou falar um pouquinho mais para vocês. O tratamento do reto localizado muda muito do cólon localizado. A doença paliativa e adjuvante é idêntico. Mas o tratamento neoadjuvante a gente costuma utilizar no reto e não usa no cólon. Então, a gente saber exatamente qual que é o grau de invasão local do reto, quanto que ele está localmente avançado, muda muito na hora da gente indicar uma escolha de uma cirurgia upfront ou uma terapia neoadjuvante. E, no caso, a ressonância de abdômen superior, a gente vai pensar em casos individualizados, a gente normalmente acaba reservando mais para, se no caso da tomografia, tiver alguma lesão no fígado suspeita, que a gente não consegue esclarecer muito bem, ou no caso de uma doença hepática, com uma doença gordurosa hepática, uma esteatose mais acentuada, que daí acaba tendo uma visualização melhor na ressonância do que na tomografia. Mas na prática é raro a gente pedir ressonância, tá, para estadiamento do colo retal, é mais TCs mesmo. E uma coisa que gera muita dúvida, tanto nos médicos, de modo geral, como nos pacientes, é a relação do tal do PET-CT, né? E eu peço um PET-CT para estadiar esse paciente. Algumas doenças oncológicas, sim, vale a pena você pedir um PET-CT de cara. Mas no caso de câncer coloretal, não é indicado você pedir de rotina, tá? O PET-CT. Qual que é a grande utilização do PET-CT para esses pacientes coloretal? Aquele paciente que no exame de estadiamento a gente detectou a presença de uma doença oligometastática, por exemplo, aquele paciente que tem uma doença só no fígado, são 1, 2, 3 lesões, que dá para ressecar facilmente, o câncer coloretal é uma das poucas doenças oncológicas que, mesmo na doença estádio 4, com metástase à distância, a gente ainda tem perspectiva e tenta tratar de uma forma curativa. Para isso é essencial a gente ressecar, a gente tem que operar essas metástases. A quimioterapia não cura ninguém. Então, esses pacientes que teriam um intuito curativo, de repente vai ser um pouco mais agressivo, além de operar o cólon dele, a gente vai ter que operar também o fígado, fazer uma hepatectomia. Então, a gente pede o PET justamente para a gente saber a extensão dessa doença de forma melhor. A gente saber se realmente é uma doença oligometastática, que é fácil de ressecar, ou se no PET, de repente, vai aparecer múltiplas outras microlesões ali que aumenta a sensibilidade, né? A gente às vezes vê várias outras lesões, a gente já vê que realmente é um paciente que não é ressecável. Você só vai entrar para fazer uma ressecção de doença nesse paciente se ele for se existir a possibilidade de você fazer uma ressecção R0. Não justifica você fazer uma cirurgia grande para esse paciente se ficar alguma doença para trás. Aí, entrando então no tratamento, igual eu falei, eu vou tentar ser muito breve, dar mais conceitos básicos para vocês, não ficar entrando muito em nome de drogas, indicações. O tratamento adjuvante, aqui a gente vai fazer, obviamente no estádio 4 a gente não vai fazer, no tratamento do estádio 4 já é mais paliativo, mas no tratamento adjuvante, estádio 1 a gente nunca vai fazer, não tem indicação nenhuma, independente dos fatores de risco desse paciente, é só cirurgia exclusiva e ponto. O estádio 3 a gente sempre vai fazer a terapia adjuvante, normalmente com uma fluopirimidina, uma oxaliplatina. E o estádio 2 é o mais difícil de a gente decidir isso, porque vai ter pacientes que a gente não vai indicar e outros pacientes que a gente vai indicar. Baseado em que a gente vai fazer isso, né, que a gente vai decidir? A gente vai avaliar alguns fatores de alto risco nessa doença.
E esses fatores de alto risco são muito difíceis na nossa prática a gente definir, porque as próprias diretrizes não entram em consenso. Cada uma tem seus próprios fatores de risco que elas utilizam, que elas consideram. Então, assim, o que é fator de risco? Inequivocamente é T4, esse é o maior fator de risco, piora muito o prognóstico. Inclusive, esse sistema de estadiamento coloretal acho que está muito obsoleto, principalmente por causa do T4, porque no caso do T4N0 é uma doença estádio 2. E a gente sabe que, por exemplo, no estádio 3, um T1N1, um T2N1, mesmo um T3N1, são pacientes que têm fatores prognósticos muito melhores do que um T4N0. Então, assim, um estádio 2 com um prognóstico muito pior do que um estádio 3, não faz muito sentido. Inclusive, no nosso tratamento adjuvante, esse paciente T4N0, a gente vai, se a gente tratar a terapia adjuvante, a gente vai fazer como fluoperimidina isolada, um fluoracil ou uma capecitabina. Sendo que esse paciente T1N1, por ser no estádio 3, a gente vai associar o oxaliplatina, a gente vai fazer um tratamento mais pesado, sendo que um paciente que a gente sabe um prognóstico melhor. Então, não faz sentido. É uma coisa que deve ser mudada em breve. Outro fator que é muito relevante é o número de uma mostragem na peça cirúrgica menor do que 12 linfonodos avaliados. Então, assim, é muito importante o cirurgião fazer uma cirurgia realmente com ampla linfadenectomia ali, para mandar muito linfonodo para o patologista avaliar. E é importante que o patologista também não tenha preguiça de procurar esses linfonodos. A gente vê que muitas vezes é por preguiça do patologista achar o número de linfonodos adequados ali na peça. Então, assim, se tem menos de 12 linfonodos avaliados, o que acontece? A gente não consegue ter segurança para falar que esse é um paciente N0. Então, ele acaba virando um NX. Sendo um NX, a gente acaba tendo que indicar uma terapia adjuvante meio que na dúvida, assim, né? Por via das dúvidas, fazer. Obstrução e perfuração, igual eu falei, são fatores prognósticos também. O paciente que chega lá já numa emergência oncológica, é um paciente que normalmente vai ter uma indicação de terapia adjuvante no estádio 2, só por essa emergência. Aí entra nos fatores que já começam a ficar mais controversos. Algumas diretrizes falam que são, outras não consideram, como invasão vascular ou neural, o grau de diferenciação do tumor. E aqui é uma coisa que não é um fator de risco, pelo contrário, é um fator protetor, que é a presença de instabilidade microsatélite de alta frequência. O que é isso, gente? É uma alteração da genética tumoral que a gente avalia através de imunohistoquímica e está muito relacionada à síndrome de Lynch. A grande maioria dos pacientes de síndrome de Lynch tem presença de instabilidade de alta frequência. Então, normalmente, quando a gente acha um paciente com instabilidade microsatélite de alta frequência, a gente automaticamente encaminha ele para fazer uma propedêutica de Lynch. Então, assim, quase todo paciente de Lynch tem instabilidade de alta frequência, mas nem todo paciente de instabilidade de alta frequência tem Lynch, tá? Só para ficar claro. E o que é o importante disso daqui no tratamento adjuvante? Esse daqui é um fator extremamente de bom prognóstico. Então, quando tem um paciente que tem instabilidade de microsatélite de alta frequência, normalmente, mesmo se ele tem esses outros fatores de risco presentes, a gente costuma não indicar terapia adjuvante, que aparentemente o prognóstico desse paciente é muito bom, tá? Então, a gente costuma não indicar terapia adjuvante quando tem a presença disso. E, igual eu falei, normalmente quando a gente indica no estádio 2, a terapia com fluoperimidina isolada, 5-fluoracil ou capecitabina. Aqui a gente não vai falar a maior controvérsia ainda disso, porque a gente vê que no estádio 2 e 3, também aqui já entrando um pouquinho, o benefício da terapia adjuvante é muito marginal, para falar assim. A gente vê aqui que normalmente no estádio 2, 80% dos pacientes já vão estar naturalmente, já vão estar automaticamente curados só com a cirurgia, sem precisar de tratamento complementar. E 15% dos pacientes vão recidivar independente da quimioterapia, da cirurgia. Então, acaba que a gente está fazendo uma terapia adjuvante para beneficiar em torno de 5% só dos pacientes no estádio 2. É um número muito baixo. Então, o que a gente faz? A gente tenta justamente selecionar, procurar, saber quem que são esses 5%, né, que vão ter benefício, justamente através desse tipo de fator de risco que eu falei anteriormente. E no estádio 3, a gente vê também aqui que 55% dos pacientes vão se curar automaticamente só com a cirurgia, 25% vão recidivar, independente
do tratamento ou não. Então, a quimioterapia aqui que a gente está fazendo para esses pacientes estádio 3, a gente está beneficiando, no final das contas, só 20% dos pacientes. 80% tomam a quimioterapia à toa, tá? Só ganha o efeito colateral do tratamento. E aqui a gente ainda especifica ainda mais 15% desses 20%, né? 15% o benefício vai ser da fluoperimidina e só 5% vai ser da oxaliplatina, que dá uma neuropatia capeta no paciente. Então, baseado nisso, o que o pessoal começou a fazer? Antigamente, todo paciente de estádio 3 tinha indicação de fazer 6 meses de tratamento adjuvante com Capox ou Folfox, que é a fluoperimidina, ou com oxaliplatina. Mas a gente via que era realmente assim, quase todos, 80% dos pacientes saíram desse tratamento com uma neuropatia. E às vezes uma neuropatia avançada, assim, intensa. Então o pessoal começou a ver como o benefício dos pacientes é pequeno. Eles fizeram um estudo agora há 3 anos, justamente comparando 3 com 6 meses de tratamento. E viram que para um grande subgrupo desses pacientes, aqueles que a gente considera estádio 3 de baixo risco, que são os T1 a T3 com N1, esses pacientes não têm inferioridade a 3 meses. Então, atualmente, na nossa prática clínica, a gente já reduziu para 3 meses de adjuvância para esses pacientes. Já os pacientes de alto risco, que seriam T4 ou N2, eles aparentemente ainda têm algum benefício de fazer 6 meses de tratamento, uma redução de risco. O que eu acho muito legal aqui, entrar um pouquinho com vocês, que eu acho que o futuro da medicina, o futuro da oncologia vai estar muito relacionado a isso, que é a biópsia líquida. Eu acho que a gente, tudo quase na medicina daqui a pouco vai estar começando a passar por biópsia líquida, principalmente na oncologia. E aqui, no caso da terapia adjuvante, a gente está começando a ter alguns estudos aparecendo, que é justamente você analisar o DNA tumoral, a presença de DNA tumoral circulante nesses pacientes no pós-operatório. Justamente para você conseguir detectar melhor quem são os pacientes que estão sob maior risco de uma recidiva tumoral e você parar de dar quimioterapia desnecessariamente para aqueles pacientes que não precisam. E também, às vezes, no número menor de casos, indicar quimioterapia para alguns pacientes que às vezes não fariam, mas que seriam pacientes que teriam benefício. Mas na grande maioria seria para evitar quimioterapias desnecessárias. Aqui quem mostra realmente nesses gráficos, olha que coisa absurda, o paciente que tem presença de DNA tumoral circulante no pós-operatório, olha a chance que ele tem de recidiva tumoral no pós-operatório, quase 90% de chance desse paciente ter uma recidiva. E, em compensação, aquele paciente que tem o DNA tumoral negativo, ele tem uma chance aí, aproximadamente de 20% só de recidiva. O tratamento, então, do reto, como eu falei, tem uma particularidade com relação ao colo, que a gente muitas vezes usa a terapia neoadjuvante, que é de químio e radioterapia, antes de operar. E o tratamento paliativo, só para mencionar aqui para vocês, o colo e o reto é igual, o paciente já está estádio 4. A gente vai fazer sempre uma quimioterapia, tá? Normalmente com 2 medicações. E a gente pode ou não associar alguma outra medicação, como anticorpo monoclonal. A gente vai normalmente analisar alguns fatores genéticos aqui, que são principalmente o RAS, o paciente RAS selvagem, a gente adiciona um TKI à quimioterapia, o BRAF, o ER2 e a instabilidade microsatélite são fatores agora que estão mais novos sendo estudados agora, que também parecem estar trazendo mais a terapia-alvo para o tratamento do colo retal. Menos quimioterapia e mais terapia-alvo. A instabilidade microsatélite que eu tinha falado para vocês, está relacionada à LINT, é um fator de bom prognóstico, e também muito bem relacionada na oncologia com a resposta à imunoterapia. Então, um paciente que tem uma instabilidade microsatélite de alta frequência é um paciente que provavelmente vai responder bem a imuno. Então, hoje a gente já tem alguns estudos que mostram que para esse paciente é melhor você fazer imunoterapia do que químio, tá? Então, assim, o grande lance aqui, o que é ruim, apesar de ter tantos novos tratamentos aparecendo, possibilidades terapêuticas para esses pacientes, do câncer coloretal metastático, que tem realmente resultados muito mais eficazes e menos tóxicos do que a quimioterapia, o que é ruim aqui do BRAF, do ER2, da instabilidade microsatélite, é porque numa população muito pequena, tá? Que a gente está falando aqui. Cada um deles aqui é em torno de 2 a 3%, mais ou menos, da população, dos pacientes com cólon metastático que tem a presença de algum desses marcadores. Então, esses benefícios aqui vão ser para menos de 10% dos pacientes, né? Infelizmente, para 90% ou mais, ainda a gente acaba tendo que cair em quimioterapia com a adição ou não de anticorpo monoclonal. E uma coisa que eu
estamos para finalizar aqui então agora, tá, gente? Já está ficando mais cansativo, né, mais maçante. Uma coisa que eu acho legal de falar é da lateralidade, um conceito que está sendo trazido ultimamente aí para os congressos e para os estudos de câncer coloretal, porque o pessoal está começando a perceber que existe uma grande diferença da doença do cólon direito, do cólon ascendente, para a doença do cólon esquerdo, né, do cólon descendente e reto. O perfil de doença, né, de desenvolvimento, de evolução da doença é diferente, a resposta a algumas medicações é diferente, e o perfil de paciente de uma doença e da outra é diferente. Então, eles vão buscar um motivo disso, né? E que pode explicar, inclusive, uma origem embriológica diferente dos dois. O cólon direito, ele vem realmente originado do midgut, né? E o cólon esquerdo já é originado do hindgut, né? Então, realmente, talvez a gente está falando aqui que o intestino não é uma coisa só, talvez sejam dois órgãos diferentes. Talvez o intestino direito é uma coisa e o intestino esquerdo é outra. E acaba que na aplicabilidade na prática, que a gente vê por causa disso. Aqui, a gente está vendo no desenho que, de repente, o cólon direito, a gente tem muito mais esses marcadores que eu estava falando aqui de terapia-alvo, estabilidade do satélite, BRAF, RAS, uma concentração muito maior do que no cólon esquerdo. Então, de repente, o tratamento para esse paciente, algumas medicações vão fazer mais efeito para ele do que para o cólon esquerdo, e vice-versa. Tá? Então, eu queria agradecer a oportunidade, fechando aí com essa foto aí, né, Breno, dos seus velhos tempos de Felício Roxo, 2010. Puta merda. Velheiro, hein? Tá doido. A nossa festa de confraternização de fim de ano podia ter colocado uma foto de 2011 que ali estava presente, mas eu achei que era melhor deixar ela de fora disso. Muito bom.